começar a nossa base fazendo aqui o nó inicial na nossa agulha. E agora, vamos subir um total de 102 correntinhas. Fiz aqui 102 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou contar aqui a partir da agulha, ó. 1, 2, 3, 4, e vou entrar na quinta corrente para fazer um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha, até eu ter um total aqui de 8 pontos altos. Fiz aqui um total de 8 pontos altos, um para cada corrente, logo após ali a nossa volta na quinta correntinha, contar da agulha. Essas 4 correntinhas aqui a gente não conta, tá? Faz 2 correntinhas de separação, laça o fio na agulha e vou pular aqui embaixo 1, 2, e na próxima corrente eu vou fazer agora um total de 14 pontos altos, um para cada correntinha. Fiz os meus 14 pontos altos, vou fazer novamente 2 correntes de separação, laço meu fio e vou pular novamente 2 correntinhas aqui da base, e a partir da próxima, vamos fazer novamente 14 pontos altos. Fiz mais um grupinho de 14 pontos altos, vamos novamente fazer 2 correntinhas, laçar o fio na agulha, pular 2 correntinhas de base, e a partir da próxima, vamos fazer novamente 14 pontos altos. Fiz aqui mais um grupinho de 14 pontos altos, 2 correntes de separação, laça o fio na agulha, pula 2 correntinhas de base e vamos fazer novamente 14 pontos altos, lembrando que é um ponto alto para cada corrente. Fiz mais um grupinho de 14 pontos altos, já fiz aqui 2 correntinhas de separação, laça novamente o fio, pula 2 correntinhas e a partir da próxima, vamos fazer nosso último grupinho de 14 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente. Feito, então, nosso último grupinho de 14 pontos altos, 2 correntes de separação, laça o fio na agulha, vai pular 2 correntinhas de base, e a partir da próxima, vamos fazer 8 pontos altos. Um ponto para cada corrente. Fiz aqui 8 pontos altos. Chegamos aqui, ó, no nosso nó inicial. Vamos fazer agora 4 correntinhas. E vou aqui, ó, no pezinho do nosso último ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos aqui no começo com um grupinho de 8 pontos altos. Depois, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 14 pontos altos e finalizamos com um grupinho de 8 pontos altos. Fizemos esse espacinho de 4 correntinhas aqui no final, igual ao espacinho que nós temos aqui no começo de 4 correntinhas, que é da nossa parte oval. Então, fechamos aqui com o nosso ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas apenas para dar a altura de um ponto alto. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um pontinho alto, já vou escondendo aqui o fio do nó inicial, para cada ponto de base por 6 vezes, tá? Cheguei aqui, ó, nos 2 últimos pontos, a gente não trabalha, vamos ficar com 6 pontinhos. Faz 2 correntinhas, vem aqui dentro do espacinho e coloca 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas de separação, vou pular 1, 2, e a partir do terceiro, vamos fazer 10 pontos altos, um para cada ponto de base.
Fiz aqui os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, os 2 últimos eu não vou trabalhar, vou direto aqui dentro do espacinho e vou colocar 2 pontos altos. 2 correntinhas, laçada na agulha, vou pular os 2 primeiros pontos e a partir do terceiro eu vou fazer novamente 10 pontos altos. Fazendo aqui nesses motivos de 14 pontos, e quando chegar aqui eu retorno pra gente continuar. Pronto, gente, ó, já fiz aqui naqueles motivos de 14 pontos altos, agora temos 10. E no espaço de 2 correntinhas, temos 2 pontos com 2 correntinhas aqui de separação. Cheguei aqui no meu último motivo, onde temos 8. Vamos colocar 2 correntes, vamos pular os 2 primeiros, e aí vamos colocar 6 pontos altos, né? Para completar aqui a quantidade de pontos altos que restaram depois de pular ali os 2 primeiros. Então, me restaram 6 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar dentro desse espacinho, colocando aqui, presta bastante atenção aqui nessa curva, um total de 6 pontos altos, tá? Então, a gente confere aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 6 pontos altos, 2 correntes, e agora, ó, tudo que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer do lado de lá. Inicio aqui colocando um ponto alto no primeiro ponto alto, vou fazer 6 pontos altos, um para cada ponto da base, não vou trabalhar os 2 últimos, os 2 primeiros aqui próximo da curva a gente trabalha, os 2 últimos não. 2 correntinhas, no espaço, ó, igual tem do lado de cá, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas. Não vou trabalhar os 2 primeiros, e agora eu sigo fazendo, ó, a partir do terceiro ponto de base, 10 pontos altos, um para cada ponto da base. Fica dessa forma. Agora, aqui, ó, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer a mesma coisa, ó, no espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir trabalhando a partir do terceiro ponto de base, 10 pontos altos, um para cada ponto, e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Igualzinho nós fizemos do lado de lá, e quando chegar aqui no começo, aqui na curva, eu volto com vocês. Pronto, gente, ó, fiz igualzinho do lado de cá, cheguei aqui na minha curva, com 6 pontos altos, não trabalhando aqui os 2 primeiros pontos. Vou entrar na curva, ó, 2 correntinhas, e observa, conta direitinho aí 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntes. Aqui, onde eu subi 2 correntinhas, eu vou contar uma, e na segunda eu faço um ponto baixíssimo para poder fechar essa carreira. Vamos agora para a próxima carreira, com 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e vamos trabalhar 4 pontos altos, porque os 2 últimos aqui nós não vamos trabalhar. Pronto, 4 pontos altos, 2 últimos não trabalho, eu faço 2 correntes, vou no espacinho de 2 correntinhas da carreira anterior, coloco 2 pontos altos. Sobre esses 2 pontos altos agora, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto. Vou para o próximo espacinho e coloco 2 pontos altos. E agora, chegamos naqueles motivos de 10 pontos altos. Aqui vai ser a mesma coisa, vamos diminuir 2 correntinhas. Não vou trabalhar esses 2 primeiros pontos a partir do terceiro. Agora, eu vou fazer aqui 6 pontos altos. Os 2 primeiros eu não vou trabalhar,
nem os dois últimos. Fiquei com 6. 2 correntes, vou direto no espacinho, coloco 2 pontos altos. Cheguei aqui nesse grupinho com 2 pontos altos, vou colocar um ponto alto para cada ponto. E no espaço seguinte, 2 pontos altos. 2 correntinhas, cheguei no motivo de 10 pontos altos. Pulo os 2 primeiros, e a partir do terceiro, vou fazer agora 6 pontos altos. Esses 2 últimos a gente não trabalha, e vamos seguir fazendo essa repetição até chegar lá no final. Pronto, gente, já fiz aqui a repetição que eu mostrei pra vocês. Cheguei aqui na minha parte oval. Aqui, os 2 últimos a gente trabalha antes da entrada da parte oval. Porém, aqui, ó, os 2 primeiros não. Então, aqui a gente tá diminuindo, né? Começamos aqui, ó, com 8, 6 e agora 4. Vamos entrar na parte oval com 2 correntinhas. E aqui, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Fizemos 6, então teremos que ter também 6 pontos altos. Só que agora, ó, você vai fazer um ponto alto sobre o ponto alto e 2 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo, um ponto alto, 2 correntinhas. E no próximo, um ponto alto e 2 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre conferindo aqui a curva. Vou entrar aqui agora, ó, na carreira de cima. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto, entrando aqui na nossa parte reta, né? Então, aqui vamos ficar com 4 pontos altos. Tudo que nós fizemos aqui, vamos fazer aqui em cima. E aí, quando chegar ali na parte oval, eu retorno com vocês. Pronto, gente, ó. Repeti aqui em cima o que nós fizemos aqui embaixo. Cheguei aqui na nossa parte oval e vou fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de lá, tá? Vim pra dar mais uma ênfase aí pra vocês prestarem atenção aqui nessa curva, tá bom? Então, entramos aqui com 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo ponto alto, 2 correntes. Um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes. Um ponto alto sobre o ponto alto e 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir aqui, subimos 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, uma, e na segunda, fecho aqui com o meu ponto baixíssimo. Vou subir novamente 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e vou trabalhar apenas um ponto alto agora no ponto seguinte. Os 2 últimos não trabalho. Agora, vamos ficar apenas com 2 aqui. 2 correntinhas e vamos fazer agora o aumento desse motivo. Trabalhando 2 pontos altos aqui no começo, nesse espacinho, ó, 1 e 2. Sobre cada ponto de base, um ponto alto. Fiz os 6 pontos altos aqui. Agora, aqui nesse espacinho, eu vou colocar também 2 pontos altos. Então, agora, ó, esse motivo que tinha 6, temos 10 pontos altos. 2 correntinhas. Agora, aqui, ó, vamos pular os 2 primeiros, pulo o primeiro e o segundo, e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, e no quarto, um ponto alto. Os 2 últimos eu não trabalho. 2 correntes,
Vou lá no espaço, ó, e vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer o aumento agora desse motivo. Um ponto alto para cada ponto, são 6 pontos altos. E 2 pontos altos no espacinho aqui, logo após esses 6 pontos. Então, 2 pontos altos no final com 2 no começo, vamos ficar com 10 pontos altos. Esse motivo aqui, que foi o que nós começamos, ó, começamos por aqui com 14, ele vai diminuir, e esses aqui, ó, estão aumentando, tá bom? Vou fazer essa repetição até o final da carreira. Pronto, gente, ó, segui fazendo a repetição, como eu falei pra vocês, diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Cheguei aqui na nossa parte oval. Fiquei com 2 pontinhos altos aqui, da mesma forma que ficamos lá no começo. Agora, faz 2 correntinhas e para cada ponto aqui, vamos colocar o aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tá vendo? 2 correntes. Vou aqui para o próximo ponto de base e vou colocar também 2 pontos altos. 2 correntes. Então, aqui na nossa curva, onde fizemos 6 pontos altos, teremos agora 6 motivos com 2 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, entrei aqui agora, ó, na parte reta. Vou em cima do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto, e no próximo também um ponto alto. 2 correntinhas, vou direto aqui no espacinho, coloco 2 pontos altos. Sobre cada ponto de base aqui, são 6 pontos, eu vou colocar um ponto alto. No próximo espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular os 2 primeiros pontos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base por 2 vezes, e os 2 últimos a gente não trabalha. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, vamos fazer agora nessa carreirinha de cima. Quando chegarmos aqui na parte oval, vamos fazer os aumentos, igual nós fizemos do lado de cá. Fiz aqui também os 6 motivos de aumento, tá? Vou fazer 2 correntinhas, vou aqui nas 2 correntinhas, ó, que eu dei início aqui para dar altura de um ponto alto, uma, e na segunda eu já entro com meu ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira, subindo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. Ou seja, subimos 4 correntinhas, laçada na agulha, venho direto aqui dentro desse espacinho e vou colocar mais 2 pontos altos. Chegamos aqui no nosso grupinho de 10 pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os meus 10 pontos altos, chegamos no próximo espacinho e aqui vamos colocar também 2 pontos altos. Vamos fazer agora 2 correntinhas de separação sobre esses 2 pontos altos e vamos direto aqui nesse próximo espacinho colocar também mais 2 pontos altos. E sobre cada ponto alto aqui, nós vamos colocar um ponto alto. Fiz 10 pontos altos sobre os pontos altos de base, venho aqui no próximo espacinho e vou colocar também mais 2 pontos altos. Sobre esses 2 pontos altos, 2 correntinhas. Então, em todos os espacinhos, agora a gente coloca 2 pontos altos e completamos agora aqui o grupinho de 10 pontos altos, vão ficar 14. Vou fazer assim até o final da carreira, chegando no final eu retorno com vocês. Pronto, gente, ó, trabalhei aqui por toda a carreira, tá? Cheguei aqui no meu último grupinho para entrar na nossa parte oval. Agora aqui, ó, 2 correntinhas e em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto.
No caso aqui é o último ponto alto desse grupinho de 2 aqui, antes de entrar na curva. 2 correntinhas, chegamos aqui na nossa curva, na nossa parte oval. Nós temos aqui os 6 grupinhos com 2 pontos altos. Agora, a gente vai seguir fazendo um aumento normal, tá? No primeiro ponto alto, um ponto alto, e no último ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos altos para fazer o aumento dessa parte aqui da nossa carreira. 2 correntinhas, venho aqui, ó, no próximo motivo. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, que é o último ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos altos para ser o aumento. 2 correntinhas. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No segundo e último, eu coloco 2 pontos altos. 2 correntinhas, venho no primeiro ponto alto, coloco um ponto alto. No segundo e último, 2 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, coloco um ponto alto. E no segundo e último ponto desse motivo de aumento, 2 pontos altos. Então, agora aqui na nossa parte oval, nós vamos ficar com 6 motivos com 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou fazer aqui agora o meu 6º motivo. No primeiro ponto alto, um ponto alto, e no último ponto alto ali da base, 2 pontos altos. E faço 2 correntinhas. Aqui, presta atenção para quando chegar aqui, ó, já entrando na parte reta, inicia também com 2 pontos altos, para não fazer um aumento aqui. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, um ponto alto, aí já faz 2 correntinhas e começa a mesma repetição que fizemos do lado de lá. Pronto, gente, ó, finalizei aqui. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Nós subimos 4 correntinhas, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e 2 de separação. Então, eu conto aqui uma e na segunda corrente, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora, nesse espacinho aqui de 2 correntes, eu vou colocar um pontinho alto para começar agora o aumento desse motivo aqui, ó. Agora, a gente vai aumentar ele novamente. 2 correntinhas de separação. Sempre que completarmos 14 pontos altos, a gente vai começar a diminuição desse grupo aqui, igual foi aqui no meio, assim que a gente começou a nossa base. Então, aqui começamos, ó, pulo os 2 primeiros pontos, e a partir do terceiro, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, agora no nosso motivo de 14, voltamos a ter 10 pontos. Os 2 primeiros nós não trabalhamos e nem os 2 últimos. Fiz os 10 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiz aqui 2 correntinhas de separação. E agora, eu vou nesse espacinho aqui de 2 correntes e vou colocar 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio, vou pular o primeiro e o segundo ponto de base. E a partir do terceiro, faremos de novo 10 pontos altos. Fiz aqui os meus 10 pontos altos. Os 2 últimos a gente não trabalha. Faz 2 correntinhas, vem dentro do próximo espacinho de separação ali, de 2 correntinhas da carreira anterior, e coloco 2 pontos altos. E 2 correntinhas, e seguimos fazendo essa repetição até o final da carreira. Quando chegar aqui na nossa parte oval, antes de entrar na parte oval, eu retorno com vocês. Completei aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui, ó, no meu último motivo, já fiz aqui os meus 10 pontos altos, não trabalhei nem os 2 primeiros pontos de base, nem os 2 últimos. Nesse espacinho aqui, antes de entrar na parte oval, já fiz 2 correntes de separação. Aqui nesse espaço, eu coloco um ponto alto. Sobre esse ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas. E agora, chegamos aqui na nossa parte oval. Vamos trabalhar um ponto alto no primeiro e no segundo ponto. O terceiro ponto é o último ponto da base antes das 2 correntinhas. E é sempre nesse último ponto que nós vamos colocar o nosso aumento.
Agora, vamos ficar com 4 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto, nós colocamos 2 pontos altos. 2 correntes, um ponto alto sobre cada ponto de base. E no último, o aumento com 2 pontos altos. Vamos fazer assim na nossa parte oval. Quando chegar aqui na nossa parte reta, vamos colocar um ponto alto em cima desse ponto, um ponto alto aqui nesse espaço, e vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui na parte de baixo. Quando chegar aqui na parte oval, também faremos o nosso aumento e vamos fechar aqui juntos com o ponto baixíssimo. Pronto, gente, já fiz aqui o outro lado, da mesma forma que fizemos em cima, fizemos embaixo, na parte oval também, tá? Seguindo no aumento. Finalizamos essa carreira aqui na parte oval com um total de 4 pontos altos. E aqui nós vamos na segunda correntinha de baixo para cima e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No primeiro ponto alto, vou colocar um ponto alto. E nesse espacinho de 2 correntinhas, agora a gente coloca 2 pontos altos. Agora, aqui no comecinho, nós ficamos com um total de 4 pontos altos. 2 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 pontos altos no espacinho de 2 correntinhas. 2 correntes de separação. Pulamos o primeiro e o segundo ponto de base. E a partir do terceiro, vamos fazer um ponto alto para cada ponto por 6 vezes. Porque lá nos 2 últimos, a gente também não vai trabalhar. Então, fiquei aqui, ó, com 6 pontos altos, os 2 últimos não trabalho, 2 correntinhas, vou no espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Nesses 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto. E no espaço aqui de 2 correntes, mais 2 pontos altos. 2 correntes de separação. Vamos pular o primeiro e o segundo ponto de base, e a partir do terceiro, vamos fazer novamente um ponto alto para cada ponto de base por 6 vezes. 2 correntinhas, aqui os 2 últimos a gente não trabalhou, vou direto no espacinho e coloco 2 pontos altos. Sobre esses 2 pontos, um ponto alto para cada ponto. E aqui nesse espacinho, 2 pontos altos. Esse motivo aqui, ó, a gente vai diminuir de novo. E esse aqui agora a gente tá aumentando, tá bom? Vou fazer assim até chegar lá na nossa parte oval. Pronto, gente, fiz por toda a carreira a repetição que eu mostrei pra vocês lá no comecinho. E a gente finaliza aqui com 4 pontos altos, igual nós iniciamos. 2 pontos altos aqui no espacinho e um ponto sobre cada ponto de base. Vamos agora fazer 2 correntinhas para entrar na nossa parte oval. Agora, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E lá no último ponto, no quarto ponto, a gente coloca aqui, ó, 2 pontos altos para ficarmos agora aqui com 5, fazendo então o nosso aumento. 2 correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto, vamos fazer o nosso aumento. Aqui é o último, ó, eu coloco 2 pontos altos. Vamos fazer dessa mesma forma aqui em todos os motivos aqui da parte oval, são 6 motivos. E quando chegar aqui na parte reta, vamos repetir tudo que nós fizemos aqui embaixo, faremos aqui em cima também. Na parte oval, a mesma coisa, vamos fazer o aumento aqui. E vamos fechar aqui com o ponto baixíssimo. Quando eu chegar ali, eu retorno com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui mais uma carreira. Nessa carreira, na parte oval, ficamos com 5 pontos altos. Fiz aqui as minhas 2 correntinhas, vou na segunda correntinha de baixo para cima e vou fechar com o meu ponto baixíssimo. Já vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Um total de 4 pontos.
No espaço de 2 correntes, coloco 2 pontos altos. Agora, aqui no comecinho, nós ficamos com 6 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço o fio, vou pular o primeiro e o segundo, e no terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto, e no meu quarto também um ponto alto. Nos 2 primeiros nós não trabalhamos e nem nos 2 últimos. Então, agora aqui nós fechamos, ó, mais um losango com 2 pontinhos altos em cima e no final. 2 correntes de separação. Vou aqui no espaço de 2 correntinhas aqui da base e vou colocar 2 pontos altos. Sobre cada pontinho alto aqui, desses 6 pontos, trabalhamos 6 pontos altos. Vou aqui agora no próximo espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, nesse desenho aqui, nós aumentamos esse motivo. Tínhamos 6, agora nós temos 10. 2 correntinhas de separação, pulo os 2 primeiros pontos de base, e a partir do terceiro eu vou colocar um ponto alto, e no meu quarto também um ponto alto. Os 2 últimos a gente não trabalha, faz 2 correntinhas e seguimos fazendo a repetição que a gente fez ali nesse motivo anterior. Então, nós vamos fazer essa repetição por toda a carreira. Quando eu chegar aqui na minha parte oval, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na minha parte oval, vou entrar na parte oval fazendo 2 correntinhas, e agora nós teremos 6 motivos com 6 pontos altos. No primeiro ponto alto de base, um ponto, no segundo também um ponto, no terceiro um ponto, no quarto um ponto, e no quinto e último ponto eu coloco 2 pontos altos, fazendo então o aumento. 2 correntes de separação e sigo fazendo essa repetição em todos esses motivos que nós temos aqui com 5 pontos altos. No último pontinho aqui, a gente coloca sempre 2 pontos altos para fazer o aumento dessa carreira aqui na nossa parte oval. Vou fazer todos os meus motivos, tudo que eu fiz aqui embaixo, vou fazer também na carreira de cima, e tudo que eu fiz aqui nesse lado da parte oval, vou fazer aqui também, e quando chegar aqui eu volto pra gente fechar e subir pra próxima carreira juntos. Pronto, gente, já finalizei aqui mais uma carreira. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha de baixo para cima, uma na segunda. Fecho com meu ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui são um total agora de 6 pontos. Vou direto aqui nesse espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Agora, ficamos com 8. 2 correntinhas de separação, vou direto aqui no próximo espacinho e coloco mais 2 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto aqui desses 10 pontos que temos na carreira anterior. Feito, então, os 10 pontos altos, vou direto aqui no próximo espacinho e coloco 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou direto aqui para o próximo espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Nos 10 pontos altos de base, vou seguir fazendo 10 pontos altos, chego no espaço, boto 2 pontos altos. Aqui eu coloco 2 correntinhas de separação e sigo fazendo essa mesma repetição. Quando chegar ali na parte oval, eu retorno com vocês. Pronto, gente, finalizei essa carreira, cheguei aqui na nossa parte oval. Como eu disse pra vocês, ó, aqui ficamos também com 8 pontos, tá? Vamos entrar agora na nossa parte oval com 2 correntinhas, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto alto e aqui nós vamos colocar 2 pontos altos para fazer o aumento.
2 correntinhas e seguimos fazendo esse aumento sempre no último ponto aqui da nossa parte oval, naqueles 6 motivos da nossa parte pizza, né? Ó, aqui no último eu coloco 2 pontos altos. Então, eu vou fazer toda essa parte, vou vir aqui pro outro lado e vou fazer igualzinho nós fizemos aqui. E na parte oval do outro lado, eu faço a mesma coisa que fizemos aqui e volto pra gente continuar. Pronto, gente, finalizei aqui toda a volta, como mostrei pra vocês. Vamos fechar aqui da mesma forma que fechamos as carreiras anteriores, com ponto baixíssimo ali na segunda correntinha. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer agora aqui um total de 6 pontos altos. Com a correntinha tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Vamos começar a diminuição aqui. 2 correntinhas, vou aqui no espaço de 2 correntinhas e vou colocar 2 pontos altos. Aqui onde temos 14 pontos altos, vamos diminuir 2 correntinhas, vou pular 1, 2, e a partir do terceiro agora, vamos fazer 10 pontos altos. Fiz aqui os meus 10 pontos altos, os 2 últimos não trabalhamos, nem os 2 primeiros, da mesma forma que fizemos por toda a peça. 2 correntinhas de separação, venho aqui dentro do espacinho e coloco 2 pontos altos. 2 correntinhas e vou seguir fazendo da mesma forma que fizemos aqui em todos os outros motivos até chegar aqui na nossa parte oval. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Pronto, gente, ó, já fiz aqui, conforme eu mostrei pra vocês, as diminuições. Cheguei aqui na parte oval, pulei os 2 primeiros pontos de base e fiz os 6 pontos altos. Vamos entrar aqui na nossa parte oval com 2 correntinhas. Seguimos aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Lá no último ponto, nós vamos fazer o nosso aumento. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último ponto, que é o 7º, vamos ficar agora com 8, ó, 7 e 8, que fizemos o aumento no último ponto, da mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores. E tudo que fizemos aqui em cima, faremos também na parte de baixo, e lá no nosso outro lado, da nossa parte oval, também vamos fazer o aumento. Quando chegar aqui, eu volto pra gente ir para a próxima carreira. Pronto, gente, finalizei mais essa carreira. Aqui na parte oval dessa carreira, nós ficamos com um total de 8 pontos altos, tá? Vou aqui na segunda correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base aqui, sendo agora um total de 4 pontos. Os 2 últimos nós não vamos trabalhar. 2 correntinhas. Venho aqui no espacinho, vou colocar 2 pontos altos. Sobre cada ponto de base, um ponto alto. E no próximo espacinho também, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Os 2 primeiros não trabalhamos. Agora aqui, ó, nesse motivo onde tínhamos 10, agora vamos ficar com 6. Não trabalhamos nem os 2 primeiros, nem os 2 últimos. 6 pontos altos. 2 correntes, vou direto aqui no próximo espaço e vou completar aqui, ó, com 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E no próximo espacinho também 2 pontos altos. Tá? Vamos ficar com 6 pontos altos aqui. Aqui diminuímos ficando com 6 e aqui vamos aumentando, né? Aqui embaixo só tinha 2. E agora, completando aqui, ficamos também com 6. Vou fazer assim por toda a volta. Aqui, antes de entrar na curva, a gente vai ficar com 4, tá bom? Quando chegar aqui, eu retorno pra gente continuar. Pronto, gente, já fiz aqui toda a carreira da minha base aqui na parte reta. Vamos entrar agora na parte oval.
Como eu disse pra vocês, aqui no finalzinho ficamos igual no começo, com 4 pontos altos, porque não trabalhamos aqui os 2 primeiros. Vamos entrar na parte oval, fazendo 2 correntinhas e seguir a dinâmica, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. E lá no último, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo ponto de base para fazer o nosso aumento. Aqui, ó, o último ponto, 2 pontinhos. Vamos seguir trabalhando dessa forma. Tudo que fizemos aqui em cima, faremos lá do outro lado, aqui embaixo, e na parte oval, igual. Igual nós já temos feito aí por todo o nosso trabalho. Quando eu chegar lá no comecinho, eu retorno com vocês. Pronto, gente, finalizei mais essa carreira. Na parte oval, ficamos com um total de 9 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que subimos para dar altura de um ponto alto. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vamos iniciar a próxima carreira. Agora aqui, ó, vamos fazer apenas mais um ponto alto. Aqui nesse início, logo após a nossa curva, nós ficamos apenas com 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou direto no próximo espaço e vou colocar 2 pontos altos. Aqui, aonde temos 6 pontos altos, trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base. Chegamos aqui no próximo espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. 2 correntinhas, pula o primeiro e o segundo ponto, no terceiro faço um ponto alto e no quarto também um ponto alto. Os 2 últimos não trabalho. 2 correntinhas, vou direto no próximo espacinho, coloco 2 pontos altos, aonde temos 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Chegamos no próximo espacinho e colocamos 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro e o segundo, no terceiro faz um ponto alto e no quarto também um ponto alto. Não trabalhamos nem os 2 primeiros, nem os 2 últimos, da mesma forma que fizemos aqui por todas as voltas aqui das nossas carreiras. Aqui na parte oval, nós vamos seguir fazendo o aumento sempre no último ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui minha parte oval toda, que eu acredito que nessa altura aqui vocês já entenderam aqui a parte de aumento, tá? Essa carreira aqui temos 9, essa que nós vamos fazer aqui agora ficaremos com 10. E aí, tudo que a gente fez aqui na parte reta em cima, faremos aqui embaixo e também na parte oval. Vou fazer toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui, eu retorno pra gente continuar. Pronto, gente, finalizei mais essa carreira. Vamos fechar aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uma correntinha apenas e vamos direto aqui no próximo ponto alto e vamos fazer aqui um ponto baixo. Nesse espacinho de 2 correntes, 2 pontos baixos. Sobre cada ponto alto aqui da base, vamos colocar um ponto baixo. E toda vez que a gente chegar no espacinho de 2 correntinhas, vamos colocar 2 pontos baixos. Peguei aqui, ó, no espacinho de 2 correntes, 2 pontinhos baixos. Sobre cada ponto alto aqui, um ponto baixo para cada ponto. Essa carreirinha a gente vai trabalhar apenas ponto baixo por toda a volta. No espaço de 2 correntes, também 2 pontos baixos. Sobre cada ponto alto, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer toda a minha volta e retorno pra gente continuar. Pronto, gente, caminhei toda a volta aqui com o ponto baixo. Aqui a gente já pode cortar o fio. Corta um tamanho confortável para fazer aí o arremate. Vou puxar aqui essa última laçadinha. Venho aqui com a minha agulha de tapeceiro. E bem aqui, ó, nós fizemos uma correntinha e seguimos com o ponto baixo aqui no ponto do lado. Eu vou em cima desse ponto baixo com a agulha de frente para trás. E volto aqui no último ponto que nós fizemos, também levando a laçadinha lá para trás. Pra fazer aqui o fechamento invisível, tá? E aqui atrás a gente esconde esse fio e faz aí o arremate da forma que você já está acostumado a fazer. Agora, eu vou entrar aqui, gente, com a minha cor porcelana, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó,
2 laçadas na agulha, fiz aqui o primeiro como se fosse fazer o nó inicial e o segundo para fazer o ponto alto, já no nosso primeiro pontinho, tá? Bem aqui, no começo da parte reta, depois desse espacinho aqui de 2 correntinhas, aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto, tem o ponto baixo. Vou entrar nesse ponto baixo aqui, fazendo um ponto alto. Se você quiser amarrar e fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, também pode fazer, tá bom? Laço meu fio, vou pular 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, aqui, eu vou subir 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou vir aqui na união do primeiro ponto alto com o segundo, nessas 2 laçadinhas aqui, ó. E vou fazer nessa laçadinha aqui um ponto alto. Fizemos o nosso primeiro ponto X. 2 laçadinhas na agulha, venho aqui no mesmo lugar que tá esse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio e passar apenas por 2 laçadas. Essas 3 eu vou reservar. Laço novamente o fio. Vou pular 1, 2 e no terceiro ponto eu vou fazer o ponto alto. Agora, eu vou laçando e tirando de 2 em 2 laçadas até terminar aqui as laçadinhas da minha agulha. São 4 laçadinhas que nós vamos fechar aqui. Vou fazer agora 2 correntinhas, laço uma vez o fio para fazer o ponto alto aqui, ó, na união desse primeiro ponto alto com o segundo. Aqui nessas laçadinhas a gente faz um ponto alto. Fizemos então mais um ponto X. Sempre que terminar um ponto X para dar início ao próximo, você vai laçar o fio 2 vezes, como se fosse fazer um ponto alto duplo. Vai entrar no mesmo ponto de base que tem o último ponto X e vai dar início ao ponto alto somente por 2 laçadas. Reservo essas 3, laço novamente, pula 2 pontos de base e no terceiro, vamos lá agora laçando, ó, e fechando agora todas as laçadas que temos na agulha, passando de 2 em 2. Lacei o fio na agulha, vou passar por 2, laço, tiro 2, laço, vou tirar mais 2, laço e tiro os 2 últimos. Faz 2 correntinhas, laço o fio na agulha e vem aqui nessas 2 laçadinhas da união do primeiro com o segundo ponto alto, que é o meio do nosso ponto X, e vamos nessa laçada fazer um ponto alto. Terminamos, então, mais um ponto X. Vamos fazer 33 pontos X aqui na parte reta, tá? Eu vou fazer os meus e retorno aqui para mostrar para vocês o restante. Pronto, gente, já fiz aqui os 33 pontos X. Parei bem aqui, ó, naqueles espacinhos de 2 correntinhas das carreiras anteriores, entrando aqui na nossa curva, na nossa parte oval, tá? Aí, aqui na nossa parte oval, agora nós vamos fazer um total de 24 pontos X. Quando completarmos os 24, vamos fazer novamente, do outro lado aqui, 33 pontos X. E lá na parte oval, novamente, 24, tá? Vou fazer os meus e retorno aqui pra gente finalizar juntos. Pronto, gente, fiz aqui todos os meus pontos X, vim fechar o último aqui com vocês, tá? Aqui nós vamos fazer da mesma forma, 2 laçadinhas na agulha, vou aqui no último ponto, vou iniciar o ponto alto, laço, e agora eu vou vir aqui no pé do primeiro ponto X, e vou fazer normal, vou laçando e tirando de 2 em 2, até me restar aqui apenas uma laçadinha na agulha. 2 correntinhas, e vou fazer o meu ponto alto bem aqui na união do primeiro com o segundo ponto, no meio do nosso ponto X. Aqui eu já cortei o meu fio, tá? Um tamanho confortável pra gente fechar. Vou puxar aqui toda essa laçadinha e colocar aqui a minha agulha de tapeceiro. A minha agulha de tapeceiro, aqui nós subimos 5 correntinhas. 3 é para dar altura de um ponto alto e são as 2 de separação aqui do ponto X, né?
Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, e na quarta correntinha, vou entrar aqui, ó, por baixo dela. Vai ficar essa laçadinha somente aqui embaixo da agulha. Vou levar lá pra trás essa laçada. E volto aqui no último ponto X, levando a laçadinha lá pra trás, tá? E aí, a gente fecha aqui a nossa carreira, certo? Aqui atrás, nós vamos escondendo aqui o fio para fazer o arremate. Faça aí o de vocês e eu retorno para a gente continuar. Voltei aqui com o meu fio verde, tá? Vamos trabalhar agora essa carreira de pontos altos. Eu vou iniciar aqui o ponto alto, vou dar o nó aqui na minha agulha, o nó inicial. E vou laçar o meu fio para já começar com o ponto alto. Venho aqui bem no ponto X, ó, no primeiro pontinho X que nós fizemos, é esse aqui. Entro aqui nesse ponto X, aqui dentro eu trabalho 2 pontos altos. Aqui na união de um ponto X para o outro, nesse ponto aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou para dentro do ponto X e coloco 2 pontos altos. Na união, nesse pontinho aqui de união, um ponto alto. Vou trabalhar assim aqui nos 33 pontos X da nossa parte reta. Quando chegar lá na parte oval, eu retorno para mostrar para vocês certinho e a gente dá continuidade. Pronto, gente, fiz aqui na minha parte reta, nos 33 pontos X, né? Até chegar aqui na parte oval. Aqui, ó, na união de um ponto X para o outro, eu já fiz o meu ponto alto. E agora aqui, ó, entramos na parte oval, onde temos 24 pontos X. Dentro do ponto X, ao invés de 2 pontos altos, agora vamos colocar 3, tá? Na união aqui, seguimos fazendo apenas um ponto alto. Dentro do ponto X, colocamos 3 pontos altos, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, nesses 24 pontos altos, pontos X aqui, tá? Quando chegar lá na parte reta, vamos trabalhar os 33 pontos X com 2 pontos altos dentro dele, na união apenas um ponto alto, e depois a gente finaliza a parte oval fazendo também 3 pontos altos aqui dentro, tá certo? Presta atenção, ó, porque às vezes a gente esquece e vai embora, senão a contagem não dá certo lá na hora de fazer o bico de acabamento e o trabalho também pode emborcar. Vou fazer os meus e retorno pra gente continuar. Prontinho, gente, finalizado aqui a nossa parte reta com o nosso cor verde. Voltei aqui pra minha cor porcelana e vamos dar início ao nosso bico de acabamento, tá? Vou fazer aqui o nó inicial na minha agulha. Feito isso, agora eu vou subir 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, atrás da primeira correntinha, nessa laçadinha aqui, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou subir 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, laço meu fio e aqui dentro, entre as correntinhas e o ponto alto, vou trabalhar 2 pontos altos. Ficamos, então, com um total de 3 pontos altos, porque essas 3 correntinhas representam um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e vou novamente aqui dentro e vou fazer mais 3 pontos altos para formar o nosso leque. Vamos ficar assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha e agora sim a gente vai pegar aqui nossa base. Bem aqui, onde a gente começa a parte reta, no espaço aqui entre um ponto X e outro, temos esse ponto alto. Eu vou entrar neste ponto alto e vou colocar um ponto alto sobre ele. Fiz um ponto alto. Vou aqui no próximo ponto da base e vou fazer mais um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Aqui, nós vamos ficar com um grupinho de 3 pontos altos. Faz uma correntinha, vira aqui o bico, e aqui dentro do leque, vamos trabalhar mais um leque
com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Feito aqui, então, mais um leque, vamos fazer 2 correntinhas, laçada na agulha, e aqui no primeiro ponto do leque da base, vamos colocar um ponto alto. Fica com esse espacinho aqui. Vamos subir agora 5 correntinhas. Subimos 5 correntes, vira novamente o nosso leque. Laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto do leque de base e vou colocar um ponto alto, 2 correntinhas, e vamos direto dentro do leque aqui e vamos colocar outro leque. Esses leques todos serão iguais. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Agora, vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar aqui na base. Laçada na agulha, eu vou pular 1, 2, 3, e no quarto ponto, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. No próximo, também um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Nós vamos ficar com mais um motivo aqui, com mais um grupinho de 3 pontos altos. Faz uma corrente, vira aqui o bico, vira a peça, né? Agora, aqui dentro do leque, vamos trabalhar outro leque. Feito, então, o meu leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, faz 2 correntinhas e vem aqui em cima desse último ponto alto do leque de base e coloca um ponto alto. Faz 2 correntinhas, vem em cima desse ponto alto aqui da base e vamos colocar um ponto alto. 2 correntinhas e vamos aqui, ó, onde nós subimos as 5 correntinhas, vamos contar 1, 2 e na terceira corrente faz um ponto alto. Essas 5 correntinhas, 3 representando um ponto alto e 2 de separação. Vamos novamente subir 5 correntinhas. E virar novamente o nosso trabalho. Laça o fio, vem em cima desse ponto alto aqui de base e vai colocar um ponto alto. 2 correntinhas, em cima do próximo ponto alto da base, um ponto alto. 2 correntinhas, em cima do primeiro ponto alto aqui do leque, vamos colocar um ponto alto. 2 correntinhas e dentro do leque faremos outro leque. Feito, então, o leque, vamos fazer uma correntinha e vamos novamente fazer o nosso grupinho de 3 pontos altos aqui na base. Laço o fio, vamos pular 1, 2, 3 e no quarto ponto, vamos começar fazendo um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, e no próximo, mais outro ponto alto. Sempre um ponto para cada ponto da base. Então, aqui, a primeira parte do nosso bico tá pronta. A gente vai voltar agora para fazer os nossos leques de acabamento do bico. Nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 espacinhos, 1, 2, 3, 4 espacinhos aqui, tá? E aqui embaixo nós temos 3 grupinhos de 3 pontos altos. E 1, 2, 3, 4 e 5 leques. Fizemos, então, nosso grupinho aqui de 3 pontos altos, faz uma corrente e vira a peça. Viramos a nossa peça, vem dentro do leque e trabalha mais um leque. Fiz o leque dentro de leque, 2 correntinhas, nós vamos pular esse primeiro espaço e vamos aqui no próximo e vamos fazer também outro leque. Igual ali o começo, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Duas correntinhas, vamos dentro aqui, ó, no topo daquele espacinho e também vamos colocar um leque.
Fiz o meu leque aqui no topo, vou fazer 2 correntinhas, laço o fio, vou pular esse espacinho e no próximo a gente coloca outro leque. Fizemos mais um leque, agora aqui a gente faz apenas uma correntinha e bem aqui, ó, tem o ponto alto e o leque aqui, né, que fizemos um ponto alto em cima desse último ponto do leque. Vou entrar aqui no pezinho desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vai ficando dessa forma o nosso bico. Agora, você vai fazer uma correntinha e virar a peça. Viramos a nossa peça, agora aqui dentro desse leque, vamos trabalhar 7 pontos altos. Fiz aqui 7 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse espacinho de 2 correntinhas de separação e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou direto aqui no próximo leque e vou trabalhar 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, faço uma correntinha, no espaço aqui de 2 correntinhas, prende com um ponto baixo, uma corrente e no próximo leque, novamente, 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos, uma correntinha, aqui no espaço de 2 correntes, prende com um ponto baixo, uma correntinha, e aqui, ó, é o leque da parte deitada da nossa base, tá? Do nosso bico de acabamento. Nesses leques, sempre faremos leque dentro de leque. Então, quando terminar os 7 pontos altos, presta atenção que vai chegar aqui no último leque e você não faz 7 pontos altos, você vai fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz o leque dentro do leque, vou fazer uma correntinha e vou lá na base para prender esse grupinho de 3 pontos altos. Laço meu fio e vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, aqui o nosso primeiro bico já está pronto. Eu vou fazer mais um com vocês, mais uma repetição, e aí a gente vai seguir até chegar lá na parte oval. Eu vou mostrar pra vocês até onde vocês vão fazendo o bico, tá bom? Fizemos aqui o nosso grupinho de 3 pontos altos, faz uma correntinha e vira o trabalho. Viramos a nossa peça, venho dentro do leque e vou trabalhar outro leque. Fiz o leque dentro do leque, nós aqui estamos iniciando mais um bico, tá? Então, vamos lá. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho em cima do último ponto alto do leque de base, vou colocar um ponto alto. Vou subir 5 correntinhas, vira o trabalho, laço o fio em cima desse ponto alto aqui do leque, vamos colocar um ponto alto. 2 correntinhas, vou dentro do leque e vou fazer outro leque. Fiz o meu leque dentro de leque, faço uma correntinha, sempre para ir para a base a gente faz uma correntinha e quando sai da base também fazemos uma corrente. Vamos pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, iniciamos com um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. E aí, a gente faz uma corrente. Vira o trabalho. Vamos agora aqui dentro do leque do avesso, né, da nossa peça, e vamos trabalhar outro leque. Fiz aqui o leque dentro de leque, 2 correntinhas, laço o fio em cima desse ponto alto do leque de base, um ponto alto, 2 correntinhas, em cima desse ponto alto de base, um ponto alto, 2 correntinhas, aqui nas 5 correntinhas, você vai contar 1, 2, na terceira correntinha de baixo para cima, um ponto alto. Sobe 5 correntinhas e vira a peça novamente. Viramos a peça agora para o lado certo, né? Vamos laçar o fio, em cima desse ponto alto, colocamos um ponto alto,
2 correntes, laço o fio em cima desse ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, laça o fio em cima desse ponto alto do leque aqui da base, um ponto alto, 2 correntinhas e dentro do leque trabalhamos outro leque. Fiz aqui leque sobre leque, faço uma corrente, vamos prender agora lá na base. Laçada na agulha, pula 1, 2, 3, no quarto ponto, faz um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo também um ponto alto. Uma correntinha e vira o trabalho. Agora aqui, essa parte de espacinhos nós já finalizamos, vamos começar agora a parte do leque, tá? Sempre tem que ter 4 espacinhos aqui. Vou trabalhar leque dentro de leque, fiz o leque dentro do leque, 2 correntes, vou pular esse espaço e vou nesse aqui e vou fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Fiz o meu leque, 2 correntinhas, vou pular esse espacinho e vou aqui no bico e vou colocar um leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Fiz o meu leque, 2 correntes, vou pular esse espacinho e vou para o próximo fazendo mais um leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Fiz então o último leque. Pra gente retornar o trabalho, sobrou esse espacinho aqui, faz uma correntinha, vem em cima aqui, ó, desse ponto alto do leque, no pé desse ponto alto, no mesmo lugar, colocamos um ponto baixo. Uma corrente e vira o trabalho. Agora, com o lado certo da nossa peça, laço o fio dentro desse leque aqui, vamos trabalhar 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, uma correntinha, no espaço de 2 correntes, um ponto alto, uma correntinha e dentro do leque, 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, uma correntinha, no espaço de 2 correntes, um ponto baixo, uma correntinha e dentro do leque, 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, ó, são 3 leques que nós trabalhamos 7 pontos altos. Agora, chegamos no leque no início da nossa carreira. Uma corrente, nesse espaço de 2 correntinhas, um ponto baixo, uma corrente, e aqui nesse leque faremos outro leque. Fiz aqui o leque dentro de leque, vou fazer uma correntinha, venho aqui na base, vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto, iniciamos com um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, por 3 vezes. Uma correntinha e vamos virar o trabalho para continuar e fazer o nosso segundo bico. Vai sempre ajeitando aí a sua peça, tá? Olha como que vai ficando o bico de acabamento. É um bico único, ele é um pouco mais rápido de fazer. Agora, vocês vão seguir trabalhando esse bico da forma que eu mostrei pra vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, retorna aí o vídeo do início, tá? Pra poder esclarecer as dúvidas. Deixa aqui no comentário se não conseguir, pra eu tentar ajudar. Vamos fazer até chegar aqui nesse espacinho, antes de entrar na nossa curva. Eu vou fazer os meus e retorno para a gente continuar. Prontinho, gente, ó, já fiz aqui a parte reta, cheguei lá na minha parte oval. Aqui você vai ficar com 5 bicos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 biquinhos finalizados. E aí, aqui, comecei já mais um bico e parei bem aqui, aonde nós temos aquelas 2 correntinhas de separação das carreiras anteriores, antes de entrar aqui na nossa parte oval, tá? Então, aqui, ó, já finalizei aquela parte do bico, que nós temos 4 espacinhos. Vou prender aqui agora na nossa base. Já fiz a minha correntinha. Aqui, ó, vou laçar o meu fio. E aqui, ao invés de pular 3 pontos e prender no quarto, eu vou pular 2 pontos e prender no terceiro ponto. Faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto.
Vou seguir fazendo aqui, ó, uma correntinha e vou fazer o bico, a nossa segunda parte, e vou retornar com vocês. Pronto, ó, finalizei então mais um bico e agora nós vamos prender aqui na base com os 3 pontos altos, né? Vou fazer aqui a minha correntinha e a partir daqui, já entrando totalmente na nossa parte oval, nós vamos pular apenas um ponto e no segundo vamos começar fazendo um ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo um ponto alto. 3 pontos altos, um para cada ponto de base, tá? Aí, aqui, vamos seguir fazendo o nosso bico normalmente. Quando for prender aqui na base, vai pular só um ponto e no próximo faz os 3 pontos altos. Por toda a volta aqui na parte oval, até chegar aqui também nessa divisão. Pronto, gente, ó, fiz aqui toda a minha parte oval, fazendo o bico da mesma forma que a gente fez lá no comecinho. A partir de um pontinho, bem esse espacinho aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 espacinhos, tá? Pulando apenas um ponto de base. Aí, agora aqui, vamos entrar na nossa parte reta, certo? Então, entrando aqui na nossa parte reta, aqui eu fiquei já, ó, com essa parte finalizada, que tem os 4 espacinhos, e a gente vai começar a fazer os leques e retornar com ponto alto, tá? A partir daqui, ó, eu parei bem aqui no meiozinho também, daquelas duas correntinhas de separação. A partir daqui, nós vamos voltar a pular 3 pontos de base e no quarto prender com ponto alto. Então, aqui, ó, vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu entro e faço o primeiro ponto alto. Depois, no próximo ponto de base, o segundo. E no próximo ponto de base, o terceiro. Faço uma correntinha e vou seguir fazendo o bico aqui normalmente. Eu vou seguir fazendo dessa forma agora aqui, ó, pulando 3 pontos de base em toda a parte reta, até a gente chegar aqui do outro lado, nessa outra divisão aqui, ó, da nossa parte oval, tá? Quando chegar aqui, eu retorno pra gente fazer junto. Pronto, gente, fui fazendo os bicos aqui na parte reta aqui em cima, até chegar aqui, ó, no início também da nossa parte oval. Aqui eu ainda pulei 3 e prendi no quarto. Nessa parte reta eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 biquinhos. Agora eu vou entrar aqui na nossa parte oval. Agora aqui, ó, quando for iniciar o próximo bico, vamos pular 2 pontos e prender no terceiro. Quando fizer esse grupinho aqui, seguimos pulando um ponto de base e fazendo o nosso bico. Eu vou fazer esse aqui e já retorno com vocês. Fiz aqui, ó, o começo do nosso bico. Agora, esse daqui, ó, eu vou pular 1, 2 e no terceiro começo a prender, fazendo aqui o nosso grupinho de 3 pontos altos. Vou seguir aqui com esse bico e já retorno com vocês. Pronto, gente, ó, segui fazendo aqui, né, a continuação do nosso bico. O anterior agora foi pulando 2 e pulando e prendendo no terceiro. Daqui em diante, eu vou pular 1 e prendendo no segundo, fazendo aqui o nosso grupinho de 3 pontos altos e vamos seguindo aí fazendo o nosso biquinho de acabamento por toda a parte oval, pulando apenas um pontinho e no próximo a gente já faz o nosso grupinho de 3 pontos altos. Pronto, gente, finalizado aqui o bico na nossa parte oval, aqui do outro lado, tá? E aqui, ó, a partir do momento que nós pulamos um ponto de base para continuar a fazer o nosso bico, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 espacinhos, tá? Pulando um ponto de base pra gente fazer no bico aqui na parte oval aqui do outro lado.
tá bom? Aí, agora aqui, ó, eu já finalizei a parte aqui, que nós temos os espaços. Vamos agora finalizar esse último biquinho aqui de acabamento. Aqui, a nossa peça está da parte da frente, que nós fizemos os 3 pontos altos. Vamos virar a peça do avesso. Com a peça no avesso, vou iniciar aqui o leque dentro do leque, fazendo 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha e tiro aqui a minha agulha dessa laçada. Agora, eu vou aqui, ó, no bico, no primeiro biquinho que a gente começou, com a agulha de trás pra frente, nesse espaço aqui do leque, pego essa laçadinha do último leque, trago aqui pra dentro e faz uma correntinha. Agora, você vem aqui no último leque e completa aqui esse leque, colocando mais 3 pontos altos. Vamos seguir agora trabalhando normalmente. Pronto, gente, depois da união aqui, segui fazendo o bico normalmente, da forma que a gente já tem feito. Fiquei aqui com os 3 motivos com 7 pontos altos. E aqui, ó, onde nós faremos o leque, já temos, né? Que estamos finalizando aqui o nosso leque. Então, aqui tem mais uma união. Vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas e prender com ponto baixo normalmente. Vou fazer uma correntinha. E aqui, ó, nós vamos em cima da terceira correntinha aqui desse leque, ó. 1, 2 e 3. Bem aqui nessa correntinha, a gente prende aqui com um ponto baixíssimo, tá? E faz uma correntinha, deixa aí um pedaço confortável e corta. E aí, essa laçadinha aqui, a gente puxa toda aqui pra dentro, tá? Essa pontinha aqui é do nosso começo do trabalho. Vamos pegar agora a nossa agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, já coloquei aqui nessa laçada, eu vou passar aqui, ó, por dentro desse ponto alto, desse leque. Vamos passando aqui por dentro do leque. E sair lá atrás. Aqui, ó, já cheguei no mesmo lugar que fizemos aqui o último ponto. Vou aproveitar essas 2 perninhas e vou dar um nozinho aqui. Vou dar o segundo nó, só que nesse nozinho aqui eu vou colocar um pinguinho de cola. Bem em cima do nozinho mesmo que eu coloco a cola, do primeiro nozinho, e agora eu vou dar o segundo. Vou novamente com a minha agulha de tapeceiro para escondendo esse fio. Vou fazer o mesmo com esse outro. Nosso biquinho tá finalizado e arrematado, ficou assim, ó, igual aos demais, tá? Agora, vamos voltar com o nosso fio verde. Vamos agora para nossa última parte do nosso bico com o fio verde. Vou entrar em qualquer biquinho, não tem bico certo, tá? Que nós vamos trabalhar apenas ponto baixíssimo, tá bom? Vou entrar aqui, ó, nós temos aqueles 3 motivos com 7 pontos altos. Vou entrar aqui nesse primeiro, vou entrar no segundo ou no terceiro ponto alto aqui desses 7. Vou laçar o meu fio, vou trazer aqui para frente. Vou direto no próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto alto. Cheguei aqui nesse espacinho, eu também coloco um ponto baixíssimo. Aqui, aonde temos um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele. Vou direto aqui, ó, no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, nesses 7 pontos altos, um ponto baixíssimo para cada ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No espaço aqui de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Sobre o ponto baixo, vamos colocar um ponto baixo. Vamos direto para o outro espaço aqui de uma correntinha e um ponto baixíssimo. Chegamos no terceiro leque aqui de 7 pontos altos, um ponto baixíssimo para cada ponto de base.
No espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui, então, ó, já fiz o ponto baixíssimo nos 3 motivos de 7 pontos altos. Nós vamos aqui de um bico para o outro, desse ponto baixíssimo aqui do último motivo de 7 pontos altos, vamos direto aqui, ó, no espaço de uma correntinha do bico seguinte e faz um ponto baixíssimo. Vai direto agora naqueles 7 pontos altos, coloca um ponto baixíssimo para cada ponto alto. E seguimos fazendo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. No próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Chegamos lá no motivo de 7 pontos altos. Faz 7 pontos baixíssimos, um para cada ponto alto. Chegamos no espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Chegamos no ponto baixo, um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. E no outro motivo de 7 pontos altos, coloca 7 pontos baixíssimos, um para cada ponto alto aqui. No espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Fiz, então, mais um bico. Terminei aqueles 3 motivos. Eu vou direto lá no espaço aqui de uma correntinha do próximo bico e já uno aqui com um ponto baixíssimo. E sigo trabalhando dessa forma por toda a volta. Eu vou fazer os meus e retorno aqui pra gente finalizar. Pronto, gente, finalizei por toda a volta com um ponto baixíssimo. Já cortei aqui um pedaço do meu fio. E aqui, ó, no último ponto baixíssimo, eu puxo a laçadinha toda aqui pra fora. Pego aqui a minha agulha de tapeceiro. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo. Passo por baixo dele aqui com a agulha, levo lá para trás. E venho aqui no último ponto baixíssimo. Entro nele e levo lá para trás. Aqui, ó, com essa alcinha, com essa perninha aqui do primeiro ponto baixíssimo, vamos fazer o nosso arremate. Vou colocar um pinguinho de cola bem aqui nesse ponto, onde eu vou fazer o nó. Aqui eu vou dar um nozinho em cima da cola, não aperta muito para não danificar o ponto aqui na frente. E em cima aqui desse nozinho, eu vou dar mais um pinguinho de cola. E agora eu vou dar mais um nó. E agora aqui eu corto o restinho dos fios. Finalizada, gente, a nossa aula da passadeira esmeralda. Olha que maravilhosa que ela ficou. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, o seu comentário, compartilha com aquele amigo e amiga que também amam fazer peças em crochê. E se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Nos encontramos, então, no próximo vídeo. Até lá!